Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Gente, antes mesmo de dar sequência, eu gostaria de fazer uma consideração aqui que é bem rápida, mas necessária. Vou até fazer aqui vou dar um exemplo, só para que vocês entendam um pouquinho da minha colocação. Sabe quando você está viajando, você pega o avião, sai de uma localidade, vai para outra, aí no meio da viagem o piloto vira para você e fala assim, olha, nós iremos passar por um momento de turbulência, ou seja, é um momento ali que é difícil, porém não impede você, não impede que você chegue ao local de destino. Pois é, nós vamos dar início agora numa fase do nosso curso que não é fácil, pessoal, mas porém é necessário, porque quase todos os editais que eu consultei nos últimos 6 meses, todos eles pediram essa parte do curso. Nós iremos falar um pouco sobre vários procedimentos previstos no ECA. E sabe por que, pessoal, vamos dizer assim, por que as bancas gostam de cobrar esse assunto? Vou falar por quê. Sabe, gente, eles adoram procedimentos, porque os procedimentos normalmente utilizam regras de direito processual. E nós sabemos, nós operadores de direito, que as regras do direito processual são regras, vamos dizer assim, mais complexas, são regras mais difíceis. E evidentemente, sendo assim, a prova se torna mais difícil. Mas não se preocupem, nós iremos tratar disso com detalhes, com carinho e, se Deus quiser, ao fim vocês terão plenas condições de acertar todas as questões, tá bom? Vamos seguir em frente? Repetindo, se eu tiver dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Eu estou lá no nosso fórum e também no Instagram, professor Eduardo Galante. Beleza? Vamos lá então? Vamos dar sequência ao nosso curso? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 16. Nós estamos estudando a Lei 8.069 e respectivas atualizações. Gente, o que nós tivemos de mudanças no Estatuto no ano de 2017, aliás, deixa eu complementar a informação, porque quando nós temos que dar informação, é bom dar tudo de uma vez. Nós iremos entrar a partir da aula 16, 17, 18, até mesmo a aula 20, nós iremos entrar num terreno, vamos dizer assim, numa parte do curso que teve, que é resultado de muitas mudanças que ocorreram em 2017, cheio de novidades. Então, aulas 16, 17, 18, 19, muitos artigos de 2017, daí a sua atenção, beleza? Vamos lá então, pessoal. Dando sequência aqui no nosso curso, nós iremos falar de mais um assunto que tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós iremos falar, pessoal, do acesso à justiça. Evidentemente que esse acesso à justiça significa, entre outras coisas, o cumprimento do papel como Estado democrático de direito. Então, toda criança e todo adolescente, nós já estudamos isso, são sujeitos de direito, não é isso? Pois é, estas crianças, esses adolescentes precisam viabilizar esse direito. Como será feito isso? Através do acesso à justiça. Então, nos termos do nosso estatuto, é garantido o acesso de toda criança e de todo adolescente aos órgãos que possam garantir esse acesso à justiça. E que órgãos são estes? Então, toda criança e todo adolescente, eles poderão ter acesso à Defensoria Pública, que é um órgão encarregado de prestar assistência jurídica àquelas pessoas que não possuem condições, não possuem recursos para então litigarem, e também para prestar orientação jurídica. Nós temos o Ministério Público, nós sabemos do importante papel do Ministério Público, ele é que zela, pelos interesses dos incapazes, ou seja, além disso, zela também pelo interesse da criança, do adolescente e tudo mais. Além disso, temos o
Poder Judiciário, a Vara da Infância e da Juventude e também quaisquer outros órgãos que possam ser de interesse ali da criança e do adolescente no que diz respeito ao acesso aos seus respectivos direitos. Então, gente, é garantido. A criança e o adolescente, como sujeito de direitos, eles poderão ter acesso e terão a quaisquer destes órgãos. A assistência judiciária gratuita. Gente, existe a possibilidade de uma criança ou de um adolescente ficar sem assistência judiciária? Não. Existe a possibilidade de ser prestada assistência judiciária gratuita. Ela será prestada para todas aquelas crianças, a todos aqueles adolescentes que necessitarem. E quem fará quem prestará essa assistência judiciária gratuita? Ela será feita através de um defensor público ou, na ausência do defensor, por um advogado nomeado pelo, então, Poder Judiciário. Cuidado que isso aqui caiu em prova, pessoal. Eu vou até destacar, eu quero destacar isso aqui porque uma banca muito conhecida recentemente fez a seguinte afirmação em sua prova lá. Ela colocou o seguinte, que a assistência judiciária, cuidado com isso aqui, ó, que a assistência judiciária somente seria gratuita, ela somente seria prestada àqueles que necessitarem através do defensor público. E está errado, porque não é tão somente através do defensor público, que é a regra, mas na ausência dele, através também do advogado nomeado. Então você que gosta de fazer anotações aí no seu material, anote isso. Como já foi cobrado, pode ser que seja novamente. As ações judiciais que são de competência da infância e da juventude, tais ações, elas têm como regra e também como característica o fato de serem isentas tanto de custas como também de emolumentos, ou seja, aquelas despesas que são necessárias para que o processo, então, tenha prosseguimento na justiça. Então, as ações judiciais aí da Vara da Infância e da Juventude, não há cobrança de custas nem emolumentos, a não ser naqueles casos específicos em que a criança ou o adolescente, ou quem os represente, litigou de má fé, ou seja, agiu de má fé. Caso contrário, não. As ações de competência, então, da Justiça da Vara da Infância e Juventude são isentas de custas e emolumentos. E ainda, os menores de 16 anos. Gente, os menores de 16 anos, eles serão representados. Por favor, gente, isso aqui, para quem já é operador do direito, é algo mais tranquilo, porque você sabe que você estuda isso lá no direito civil, não é isso? Nas regras de direito processual civil também. Os maiores de 16 e menores de 21 anos de idade serão assistidos por seus pais, tutores e curadores. Aqui, gente, aqui tem um detalhezinho que é o seguinte. O ECA, ele necessariamente vai utilizar em diversas oportunidades, as regras do direito civil e as regras também as regras do direito civil e as regras do direito processual civil. E nós sabemos nos termos lá do nosso Código Civil que essa parte aí do ECA já mudou. Já mudou. Porém, o nosso legislador nem sempre acompanha as mudanças legislativas na velocidade que é necessário. Então, nós sabemos o seguinte, olha, os maiores de 16 e menores de 18 anos, eles serão assistidos pelos pais, tutores e curadores. Por quê? Porque ao final aqui da leitura do nosso artigo diz o seguinte, na forma da legislação civil e processual. E na legislação civil diz o seguinte, o código de 16 era 21 anos de idade. Era. Agora, o novo código, desde 2003, 2002, 2003, não. Lá diz que, então, são 18 anos. Professor, o código, o nosso ECA, tem que atualizar isso? Tem. Então, o que eu quero que você guarde? É isso aqui, deixa eu marcar. Os menores de 16 anos serão representados. E os maiores de 16
e menores, tá? Aqui fala 21 anos, mas são 18, serão assistidos, ok? A autoridade judiciária. Gente, a autoridade judiciária tem um papel importante, tá? Existe a figura do curador especial. Quando você estuda as regras de civil e direito processual civil, lá existem informações a respeito do curador especial. Então, a autoridade judiciária, com base nesse instituto, ela dará esse curador especial à criança ou adolescente sempre, gente, que os interesses desta criança colidirem com os interesses dos seus pais ou responsáveis. Então, suponha-se que o que a criança quer seja algo contrário ao que os pais querem ou os respectivos responsáveis. Nesse caso, a criança, então, irá receber a ajuda de um curador especial. Poderá ser dado ainda um curador especial quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Então, se a criança também não for representada ou também não for assistida, seja qual for o motivo, e desde que seja eventual, será dada então a essa criança ou a esse adolescente um curador especial. Então, curador especial, quem dá isso para a criança ou adolescente? A autoridade judiciária. Em que situações? Naquelas que os interesses da criança ou do adolescente irão colidir com os interesses dos pais ou responsável, ou quando, gente, carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Aqui eu tenho uma história para te contar muito interessante aqui, para você entender o exemplo disso aqui que eu vou te falar. Determinada situação, determinada vez, vamos dizer assim, eu testemunhei, eu vi uma situação em que o pai de um adolescente veio a falecer, os pais eram separados e o pai, veio a falecer. E aí, esse pai deixou para essa menina alguns bens. E a mãe, evidentemente, a mãe ficou ali, então, encarregada de cuidar dos bens da sua filha, que foram deixados pelos pais. A mãe queria vender todos os bens. E essa jovem falou, não, eu não quero vender nenhum dos bens que meu pai me deixou. Gente, resumindo a história, acabou que isso foi parar na justiça e o juiz, naquela oportunidade, deu um curador, então, especial para essa jovem. Por quê? Porque os interesses dela estavam colidindo com os interesses da mãe. Então, é um exemplo em que se usa o curador especial, tá bom? Vamos dar sequência? Vedar no direito significa proibir, tá? Então, nos termos do nosso estatuto, é proibida, gente, a divulgação de quaisquer atos judiciais, policiais, atos administrativos que digam respeito, tá? Tanto à criança quanto ao adolescente, a que se atribua um ato infracional. Pessoal, aqui eu tenho outro exemplo claro que aconteceu. Nós estamos em uma época de grandes mídias, mídias digitais, uma época de grande tecnologia. Recentemente teve um determinado estado da federação em que policiais fizeram selfies, fizeram fotos com adolescentes que praticaram atos infracionais, e estes atos eram considerados assim de grande relevância pela situação, e acabou que esses policiais foram lá, tiraram foto com estes menores, com estes adolescentes, e colocaram na rede, aí no WhatsApp. Já sabe o que deu. Não pode. Atos judiciais, policiais, administrativos não podem de jeito nenhum fazer parte, então, destas questões que aqui estão. Gente, cuidado com isso, tá bom? Fique de olho. E mais, qualquer notícia a respeito de fato que envolva, gente, criança ou adolescente, não poderá identificar a criança. É por isso, ou adolescente, tá? É por isso que quando você pega um jornal que se tem alguma notícia relacionada a crianças ou adolescente, você normalmente vê lá as iniciais do nome, mas nunca o nome completo daquela criança. Você não vê. Normalmente é assim, J.R.R.
ele, e aí vai, né? Você nunca vê. Evidentemente que dentro desse contexto, o que é, então, não poder identificar qualquer criança ou adolescente? É o seguinte, gente, significa o seguinte, não pode haver fotografia, não pode haver referência ao nome, não pode ter referência a apelido, filiação, parentesco, não pode ter qualquer dado relacionado à residência, tá? Inclusive, gente, iniciais do nome e sobrenome, ou seja, há uma completa vedação no que diz respeito à identificação da criança e do adolescente. O que normalmente cai em prova? É isso aqui, ó. Pronto. Qualquer notícia a respeito do fato, ou seja, da prática do ato infracional, não poderá haver qualquer destes dados aí. Então, pessoal, coloca uma coisa aqui na sua cabeça. Ato infracional, nem as iniciais do nome pode. Nem isso pode, ó. Por isso que tá aqui, ó. Quando é um tipo de outra notícia que não seja relacionada a ato infracional, até pode vir ali as iniciais do nome. Mas se for notícia, se for alguma coisa a respeito de ato infracional, esquecem. Nem as iniciais do nome vai poder estar lá. Bom, vão poder estar lá. Não esqueçam desses detalhes. A expedição de cópia, a certidão, ou ainda, né? Ou seja, tudo que seja a respeito destes atos infracionais, normalmente na certidão deve constar todos os fatos relacionados a estes atos infracionais, a prática destes atos. Então a expedição ou cópia de certidão envolvendo ali a prática de atos infracionais, ela somente, gente, somente será deferida pela autoridade judiciária competente, ou seja, só o juiz da Vara da Infância e Juventude que tem condições de fazer isso, e mais, deve haver um interesse demonstrado e uma justificativa plausível. Caso contrário, sequer será expedida esta certidão. Então, quando um menor, ou seja, quando uma criança e um adolescente, e eu falo menor, gente, porque em que pese o ECA falar, né, ainda de criança e adolescente, o termo menor é utilizado em outras normas, mas aqui é só fazendo uma referência à criança e o adolescente, tá bom? Então, sempre que houver a necessidade da expedição de uma certidão em que estejam ali os fatos relacionados a práticas de ato infracional, isso só pode ser feito pela autoridade responsável e mesmo assim, não é fácil. Você tem que demonstrar o motivo pelo qual você quer aquilo e não pode ser qualquer motivo, não. Tem que ser um motivo justificável. E mais, vamos falar um pouco da justiça da infância e da juventude. Esta importante justiça que presta um serviço tão relevante à criança e aos adolescentes. Nos estados, gente, no Distrito Federal, nos estados e no Distrito Federal, poderão serem criadas, então, varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude. Hoje, no Brasil, viu, é uma realidade. Todos os estados da federação, incluindo ainda o Distrito Federal, todos eles possuem varas especializadas, então, da justiça da infância e da juventude. E nesse caso, evidentemente, o papel judiciário tem um importante papel. Sabe por quê, gente? Entre outras coisas, caberá ao Poder Judiciário estabelecer ali a proporcionalidade por número de habitantes. Então, professor, quantas varas da infância e juventude deve haver na estrutura do Poder Judiciário daquele determinado estado? Vai depender do número de habitantes, tá? Vai depender de uma série de outros fatores. Entre eles também a questão financeira e inclusive ali a condição dos recursos humanos para atender. Mas o mais importante é isso aqui. Podem então ser criadas varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude. E é isso que eu quero que você guarde para a nossa prova. Professor, todos os estados já possuem estas varas? Já, todos eles possuem, tá bom? Evidentemente que nem sempre na mesma proporção que é necessário, por uma série de outros motivos, mas existem. E mais, vamos falar do papel do juiz. Nós sabemos que o juiz é um órgão do Poder Judiciário.
Quando você estuda as regras, então, processuais, você irá descobrir que o juiz é sim, o juiz é um órgão do Poder Judiciário. Então, a autoridade, gente, a autoridade da vara da infância e da juventude é o juiz da infância e da juventude. Ou, se não for o juiz da infância e juventude, dentro ali das normas judiciárias, é aquele juiz que exerce essa função. Ou seja, será o juiz que exerce a função da infância e da juventude, levando em consideração a lei de organização judiciária do judiciário local. Como será determinada a competência do juiz? Então significa o seguinte, no direito, gente, competência está relacionada à seguinte ideia: o que a lei me autoriza a fazer? Isso é competência. Para aqueles que são do direito, evidentemente esse termo soa tranquilo. Para aqueles que não são, então fica a dica. Evidentemente que aqui eu não estou fundado no juridiquês, né? Eu estou apenas fazendo uma referência muito suave, ou seja, competência em termos práticos significa aquilo que a lei autorizou aquele determinado agente do Estado a realizar, no caso, o juiz. E isso aqui, pessoal, despenca em prova. Por favor, marque um asterisco gigantesco aí no seu material. Por quê? Como será determinada a competência da vara da infância e da juventude? Significa dizer o seguinte: quando é que eu levarei determinado assunto para a vara da infância e da juventude? Se na minha cidade, lá no judiciário local, tiverem duas varas da infância e da juventude, é possível? É. Existem cidades gigantescas no nosso país, não é isso? Então a competência, gente, ela será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Então, a vara da infância e da juventude que vai cuidar daquela ação é aquela onde estão domiciliados os pais ou o responsável pelaquela criança ou pelo aquele adolescente. E numa segunda hipótese, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente. Isso se não tiver os pais, tá? Isso a falta do domicílio dos pais ou responsáveis. Então significa dizer claramente isso aqui, ó. Como será determinada? Ah, eu tenho que dar início numa ação junto à vara da infância e juventude. Onde será feita a entrada dessa ação? Lá naquela vara onde moram os pais ou os responsáveis. O primeiro é aqui. Ah, professor, não tem o domicílio dos pais ou responsáveis. Então, vamos para onde se encontra a criança ou adolescente. Gente, isso aqui despenca em prova. Por favor, não deixem de jeito nenhum de fazer as observações no seu material. Professor, nos casos de ato infracional, como será feita a competência? Quem será o juiz competente para julgar aquele ato infracional? Nesse caso, gente, será competente a autoridade onde ocorreu, né, a ação ou a omissão. E nesse caso, deverão ser levadas ainda em consideração as regras de conexão, continência ou prevenção, que são institutos previstos no Código de Processo Civil que dizem respeito à relação processual. Mas o que eu quero que você guarde para a prova é isso aqui, ó. Normalmente, quando cai em prova, cai isso aqui, ó. Então, nos casos de ato infracional, quem será o juiz responsável? Quem será, né, a autoridade responsável pelo julgamento de tais atos infracionais? Será aquela onde ocorreu o ato, ou seja, onde o adolescente realizou ou não aquela ação ou aquela omissão. Gente, isso aqui, ó, esse nosso slide, ele despenca em prova, tá bom? Quanto à execução de medidas socioeducativas, essas medidas, gente, a execução delas, presta atenção, eu não estou falando de outras fases, como por exemplo a instrução, eu estou falando da execução das medidas socioeducativas. Essas medidas, gente, elas poderão ser delegadas àquela autoridade competente da residência dos pais ou responsáveis. Significa dizer o seguinte, que a execução de medidas socioeducativas poderá ocorrer por aquela autoridade da localidade onde os pais ou residência
tem imóvel. Então, por exemplo, uma criança foi lá e cometeu, né, um adolescente, que é medida socioeducativa, ele cometeu um ato infracional, vou pegar aqui uma cidade como exemplo, ele praticou isso, então, lá em Marabá, no Pará, pronto, dei um exemplo. E aí, o que aconteceu? Depois, então, aí no caso de ato infracional, nós acabamos de aprender que a autoridade competente para julgar isso é a autoridade, né, da localidade onde aconteceu o ato. Foi em Marabá, beleza. Só que os pais desse adolescente que cometeu esse ato infracional mora em Belém. Pode ser, então, que aí o menor será julgado e a ele será imposta uma medida socioeducativa. A execução dessa medida socioeducativa poderá ser em Belém. Mas por quê, professor? Porque os pais, nesse exemplo que eu estou dando, moram lá, tá bom? Agora, também a execução poderá ser no local onde estiver sediada a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Não, professor, esse adolescente ele não tem mais os pais. Ele está, né, vamos dizer assim, abrigado, ele está abrigado numa entidade que fica lá em Santarém. Ok, então pode ser que a autoridade lá de Santarém, nesse exemplo, então, seja encarregada ali de executar as medidas, tá bom? Em caso, gente, de infração cometida através, tá, de transmissão simultânea de rádio ou televisão e que atinja mais de uma comarca. Então, suponha-se que tenha sido cometida uma infração, que esta infração tenha sido vinculada à rádio e televisão. Vamos pôr isso aí, tá? Ou seja, alguma emissora, por exemplo, foi lá e expôs criança ou adolescente que supostamente tinha cometido ato infracional e colocou isso na televisão e colocou ali o rosto, falou o nome, falou onde mora, aí já era. Quem será o responsável nesse caso? Gente, será responsável pela aplicação da penalidade aquela autoridade judiciária do local onde fica a sede estadual da emissora ou da rede. Nesse caso, a sentença, ela terá eficácia, ou seja, ela irá atingir todas as transmissoras e retransmissoras do respectivo serviço no estado. Então é isso aqui que eu quero que você guarde, ó. Se a infração, então, foi por rádio ou televisão, quem será competente para fazer esse julgamento? Opa, é aquela autoridade judiciária onde fica a sede estadual. Pronto. Aí agora você já sabe, é tranquilo. E mais, olha, a Justiça da Infância e Juventude, ela possui competência para diversas atribuições, mas as principais delas, e justamente eu coloquei aqui porque são muito cobradas em prova, elas devem conhecer as representações que forem promovidas pelo promotor de justiça, ou seja, pelo Ministério Público, naqueles casos de apuração de ato infracional atribuído a um determinado adolescente e após todo o procedimento, se necessário e restar provado, aplicar as medidas cabíveis. Ela deve conceder remissão. Nós estudamos remissão, hein? Cuidado! Antes do início do procedimento, será dada pelo Ministério Público. Iniciado é pela autoridade judiciária, tá? Então, conceder remissão, conceder pedidos de adoção e seus incidentes, conhecer aquelas ações civis fundadas nos interesses individuais, difusos e coletivos que sejam inerentes à criança e aos adolescentes. Conhecer aquelas ações relacionadas às irregularidades em entidades de atendimento e, nesse caso, aplicando as medidas cabíveis. Tudo isso aí faz parte da competência da Justiça da Infância e da Juventude. Aplicar as penalidades administrativas nos casos daquelas infrações contra as normas de proteção à criança ou adolescente e conhecer os casos que forem encaminhados também pelo Conselho Tutelar e, nesse caso, aplicando as medidas cabíveis. São todas atribuições da Justiça da Infância e da Juventude. Olha, a autoridade judiciária, gente, tem um papel muito importante, porque a ela competirá, e isso será feito através de um documento oficial chamado portaria, tá? Ou ainda, caberá a ela autorizar, mediante alvará, que é outro documento também oficial, a realização de alguns eventos com a participação de criança e de adolescente. Então,
É a autoridade judiciária, e aqui eu quero marcar para você, é a autoridade judiciária que pode, significa que é somente o juiz que pode isso. Ele vai fazer isso através de portaria ou através de alvará, quando for no caso de autorização. O que, professor, que só pode ser feito por juiz? Olha aqui, a entrada, gente, ou permanência de criança desacompanhado dos pais ou responsáveis. Então é o seguinte, para uma criança ou adolescente, né, que esteja desacompanhado dos pais, dar a entrada e permanecer em estádio, ginásio, campo esportivo, essa autorização depende do juiz. Bailes e promoções de dançantes, depende do juiz. Boate congêneres, depende do juiz. Casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, juiz. Estúdios cinematográficos, teatro, rádio e televisão. Depende de juiz. Aquelas crianças que fizeram, por exemplo, aquela novela Carrossel, gente, elas tiveram a autorização da Vara da Infância e da Juventude, do juiz, da autoridade judiciária para participarem daquela novela, tá bom? A participação, então, de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios e certames de belezas, como, por exemplo, desfile, modelo, aquela coisa toda, tudo isso depende de autorização do juiz, beleza? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, graças a Deus, nós chegamos ao fim de mais uma aula e eu quero agradecer a sua paciência, a sua vontade, a sua determinação. Nós sabemos que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente por si só não é algo fácil, mas eu não conheço alguém que tenha sido vitorioso e que tenha encontrado facilidade nesse caminho. O caminho da vitória é feito para os bons, para os verdadeiros heróis e heroínas, para aqueles que estão ali lutando dedicadamente todos os dias para alcançar o objetivo. E é assim que eu os vejo. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.